os artigos 236 a 259. Da comunicação dos atos processuais em geral e, em especial, da citação. Tradicionalmente, faz-se por carta a comunicação entre órgãos judiciais com sede em territórios diversos. Mas são também admissíveis meios modernos de comunicação, como videoconferência ou qualquer outro recurso de transmissão de sons e imagens. Chama-se carta rogatória a que serve a comunicação e a cooperação entre autoridades judiciais de diferentes países. A recebida por juiz brasileiro disse carta rogatória passiva. Ativa, a enviada para estado estrangeiro. A carta precatória serve à comunicação e à cooperação entre autoridades judiciais brasileiras com sede em diferentes territórios. Ela recebe o nome de carta de ordem, se expedida por tribunal a juízo a ele vinculado. Serve a carta arbitral para o cumprimento, por autoridade judiciária brasileira, de ato determinado por juízo arbitral. Dentre os atos de comunicação processual, tem particular importância a citação, ato pelo qual o juiz afirma sua jurisdição e chama o réu a juízo para se defender. Sem ser citado, não pode o réu ser condenado ou sofrer qualquer prejuízo decorrente da decisão proferida. Por suposto, o réu não é prejudicado nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, caso em que, transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. A falta de citação determina a nulidade do processo. Se, embora não citado, o réu comparece, tem-se por feita a citação no ato mesmo do comparecimento. Pode o réu apresentar-se apenas para alegar a falta ou nulidade da citação. Atitude algo arriscada porque, se rejeitada a alegação em processo de conhecimento, é desde logo considerado revel, perdendo a oportunidade de oferecer contestação. Tratando-se de execução, perde a oportunidade de oferecer embargos. Ainda que ordenada por juízo incompetente, a citação, desde que válida, produz litispendência, torna a coisa litigiosa e constitui em mora o devedor, se já não antes em mora, como nos casos de obrigação proveniente de ato ilícito, em que se considera o devedor em mora desde o dia em que o praticou, e no caso de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, em que se considera em mora o devedor desde o dia do vencimento ou, não tendo sido fixado, desde o dia em que interpelado judicial ou extrajudicialmente. O despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, por si só já interrompe a prescrição e produz os efeitos da declaração receptícia sujeita a prazo decadencial, desde que o autor tome as providências devidas para que a citação se efetive no prazo de 10 dias, o que geralmente implica apenas o adiantamento do valor das respectivas despesas, não ficando prejudicado o autor se, apesar disso, não se efetiva nesse prazo a citação, por demora imputável ao serviço judiciário. A citação, no caso de pessoa física, deve ser feita pessoalmente, ao próprio citando. Se incapaz, faça a citação na pessoa de seu representante legal. A citação também pode ser feita na pessoa do procurador do réu, se tiver poderes para receber citação, bem como nos casos expressos em lei. Pode ocorrer que o oficial de justiça, ao procurar fazer a citação, depare-se com pessoa demente, não interditada, caso em que deve proceder na forma do artigo 245. A pessoa jurídica é citada na pessoa de quem a representa. No caso da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, autarquias e fundações de direito público, perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Ausente o citando, seja a pessoa física ou jurídica,
Faça a citação na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, suposto que a ação se funde em atos por eles praticados. Não se trata aí da ausência de que trata o Código Civil, porque o legalmente ausente é citado na pessoa de seu curador. Trata-se simplesmente do citando que não se sabe onde se encontra. O locador que se ausenta do Brasil sendo assim seu locatário de que deixou, na localidade em que situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, é citado na pessoa do administrador do imóvel, para, por exemplo, a ação de consignação em pagamento. A citação pode ser feita onde quer que se encontre o citando. O militar em serviço ativo é citado na unidade em que esteja servindo, se não conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. A citação pode realizar-se em qualquer horário, inclusive à noite, mas, salvo para evitar perecimento de direito, não pode ser feita a quem estiver participando de culto religioso, ao cônjuge ou companheiro ou parente de morto no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, aos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, ao doente enquanto grave o seu estado. Faça a citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria comparecendo citando em cartório, por edital e também por meio eletrônico, para o que a lei determina que as empresas públicas e privadas, exceto as de pequeno porte, bem como a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e entidades da administração indireta, cadastrem-se nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Regra heterotópica, o parágrafo 3º do artigo 246 dispensa a citação dos confinantes na ação de uso capião de unidade autônoma de prédio em condomínio. Pode fazer-se a citação pelo correio em qualquer lugar do país, ainda que fora do território em que o órgão judicial exerce a sua jurisdição, vedada, porém, essa forma de citação nas ações de Estado, bem como quando o citando for incapaz, for pessoa de direito público, residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. O artigo 248 dispõe sobre o conteúdo da carta de citação, que deve ser registrada, devendo o carteiro entregá-la ao citando, exigindo-lhe que assine o recibo. Nada diz a lei sobre a hipótese de o citando recusar-se a receber a carta ou a assinar o respectivo recibo. Residindo o citando pessoa física em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, a carta pode ser entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, que, todavia, poderá recusar-se a receber a carta, declarando, por escrito, que o destinatário está ausente. Nada diz a lei sobre a hipótese de o funcionário recusar-se a assinar a referida declaração. Sendo citando pessoa jurídica, a carta pode ser entregue ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Os artigos 249 a 251 dispõem sobre a citação por oficial de justiça. A citação com hora certa, regulada pelos artigos 252 e 253, é a modalidade de citação por oficial de justiça, que tem lugar quando há suspeita de ocultação. De regra, o oficial de justiça somente pode praticar atos de seu ofício no território correspondente ao juízo a que serve. Por exceção, o artigo 255 permite que os pratique em comarca contígua da mesma região metropolitana. Os artigos 256 a 259 regulam a citação por edital, forma de citação ficta, que dá mais certeza de que o citando não teve notícia da citação do que dela tomou conhecimento. Por isso mesmo, os tribunais costumam tratar como sacramentais os requisitos estabelecidos para que se considere feita a citação por edital. Qualquer deslize pode conduzir à declaração de sua nulidade. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo! Texto e narração de José Tessainer.